Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de estudos evangélicos da noite, como sempre fazemos através da nossa oração, de maneira a agradecermos e a pedirmos a bondade divina, o amparo e a proteção necessárias. Senhor Jesus, Mestre amado, querido amigo, elevamos nessa hora os nossos pensamentos ao Senhor, ao iniciarmos a nossa reunião de estudos da noite. Inicialmente, Mestre, agradecendo a bendita oportunidade que nos é dada de estudarmos e entendermos o Teu bendito Evangelho, que tem sido para todos nós um roteiro seguro, de paz, de alegria, um norte, Mestre, diante das incertezas e das escolhas que a vida nos proporciona. Rogamos ao Senhor, querido amigo, nessa hora, que se faça presente conosco, por meio dos nossos bondosos guias e benfeitores espirituais, a nos ampararem nas leituras e exposições e comentários da noite, bem como também, Mestre, a nos ajudarem a entender e fixarmos nos nossos corações as lições sempre valiosas, oriundas da sua boa nova. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que nos traga ainda bênçãos de saúde, de paz, de alegria, levando essas vibrações aos lares, aos nossos lares, aos lares de nossos entes queridos, às ruas, aonde houver dor, aflição, lágrimas, sofrimento, que o Senhor esteja presente, amparando, ajudando e protegendo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa oração, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus caros irmãos, hoje nós temos para o nosso estudo os 3 primeiros itens do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lições valiosas que o Evangelho nos confere e que, se já fossem observadas, certamente o mundo já estaria melhor. Nesse capítulo, meus irmãos, nós vamos aqui fazer a leitura e depois os comentários dos itens 1, 2 e 3. Os 2 primeiros itens são citações bíblicas e são os seguintes: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está no Evangelho de Marcos 10, 19, Lucas 18, 20 e Mateus capítulo 19, versículos 18 e 19. Em seguida, uma citação do Velho Testamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Em seguida, vem o comentário do Sr. Allan Kardec, nos dizendo assim: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que
que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável? Ainda bem, quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentaram? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida, que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. E conclui Kardec dizendo: assim, pois, é certo, descuram de seus deveres e não são para o seu... Perdão, meus irmãos, relendo aqui. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que cumpre uni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade mande se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outra, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Relacionado, meus irmãos, com esse tema do Evangelho,
nós temos a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência, ou seja, um aumento do egoísmo. Passamos a palavra à nossa estimada irmã Dona Luzia, para ela dar início aos comentários da noite. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor seja conosco. Bom, nós então, Lucas leu já o tema da noite, das nossas reflexões, dos estudos, e nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando um dos mandamentos da lei de Deus. Mandamento esse que foi recebido lá no Monte Sinai por Moisés, pela sua mediunidade de efeitos físicos, onde ele recebe as tábuas da lei. As mesmas leis que Jesus disse a nós outros que ele não havia vindo derrogar, nem impedir que elas se cumprissem, muito pelo contrário. Ele veio à terra para cumprir essas leis, as leis divinas, aquelas que estão no Decálogo, os 10 mandamentos. Moisés então, Kardec então pega o 4º mandamento desta lei natural ou divina e coloca aqui no capítulo 16 para que a gente possa entender a lei em toda a sua consequência. Honrar vosso pai e a vossa mãe, para que, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus nos dará. É uma lei divina, e como lei divina, ela rege as nossas vidas. Kardec, então, ele vai dizer para nós aqui sobre a piedade filial. No item 3, explicando como que nós, filhos, devemos proceder obedecendo esta lei, de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E nós então vamos trabalhar um pouquinho antes com a palavra piedade. O que significa piedade? Por que o filho deve aprender, guardar no coração esse sentimento de piedade? E pedimos então socorro ao irmão no capítulo, pertinho desse, lá no capítulo 13, onde nós vamos encontrar na instrução dos Espíritos, o Espírito Miguel nos trazendo uma mensagem lindíssima em Bordeaux, 1862, que fala conosco o que significa realmente, espiritualmente falando, a piedade. Então ele inicia a sua instrução dizendo: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então aquele que é piedoso é aquele que já traz consigo a característica de um anjo, a evolução de um anjo, que guarda em seu coração, é aquele que mais se aproxima desse grau evolutivo, é aquele que já guarda no seu coração a piedade. E ele continua: ela é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E aí ele vai falar conosco que a piedade bem sentida, ela é amor, é uma virtude. E como virtude, quando ela é bem sentida em nossos corações, quando nós deixamos o nosso coração se enternecer com a dor do nosso próximo, com o sofrimento que o nosso próximo vive, nós então estamos ali sentindo por aquele próximo o amor, porque a piedade bem sentida é o amor. E o amor é devotamento. O que é amar? É ser devoto.
devotado. E o que significa ser devotado? É aquele que se dedica totalmente em prol de alguém ou de alguma coisa. E ele continua dizendo, devotamento, nos explicando bem, é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor daqueles que sofrem, é a virtude por excelência. Aqui em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então Jesus trazia em si a virtude da piedade. Claro, Jesus é o amor, é o sol da vida. É essa piedade que nós temos que ter, esse devotamento, essa abnegação com relação a quem? Aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos pais. Então é por isso que Kardec coloca no item 3, nos falando sobre a piedade filial. Que todos nós, filhos, devemos ter esse devotamento, essa abnegação, que nos leva a cuidar, que nos leva a sacrificar-nos muitas vezes em prol dessas duas criaturas, que Emmanuel nos diz numa mensagem da seguinte forma: nenhum filho, por mais tesouro que ele adquira, seja tesouros amoedados ou tesouros da inteligência, seja autoridade ou poder, ele nunca conseguirá pagar aos pais, ressarcir com seus pais uma dívida que é sagrada e eterna. Que dívida é essa? A nossa vida. A nossa nova existência. Nós somos preparados no plano espiritual para uma nova existência. Isso é um direito nosso. Nós temos esse direito. E esse direito se fundamenta naquela justiça de Deus. Através da justiça divina, que nos vê todos igualmente, e é uma das leis dele, a lei de igualdade, nós temos direitos, mas todo direito nosso suscita em nós um dever. E Emmanuel vem então falar conosco essa dívida de gratidão que nós temos com os nossos pais, quando ele vem no capítulo 117 do livro Pão Nosso, em que Emmanuel vem falar conosco. Ele dá como título o seu comentário Em Família. Ele comenta uma passagem de Paulo, o nosso patrono, Paulo de Tarso. Na primeira epístola, na primeira carta que Paulo envia a Timóteo, um jovem aprendiz, um jovem discípulo, está lá no capítulo 5, versículo 4, quando ele diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Aquele que pratica a piedade filial, ele está praticando esse quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. E no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo do item 3, Kardec diz assim: olha, Deus pune sempre, com rigor, toda violação deste mandamento. Deus não nos castiga, Ele cria leis estas que são imutáveis e perfeitíssimas, como o próprio Deus, eternas. E são essas leis que vão trazer para nós
da lei divina. E hoje, como o nosso tema de estudo é o 4º mandamento, então, se violamos essa lei, nós teremos consequências impostas pelas próprias leis que Deus cria. Emmanuel então vai explicar essa passagem de Timóteo para nós e vai dizer assim, olha, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Então nós só adquirimos a nossa redenção, a nossa evolução espiritual é dentro de uma família, iniciamos ali. É como diz Jesus no livro Jesus no Lar, psicografado pelo nosso querido Chico, em que Neio Lúcio envia essa mensagem lá do plano espiritual. Jesus diz para nós que o lar é a primeira escola das nossas almas. Então, o problema em família, né, é um problema fundamental da redenção do homem na terra. É ali que nós vamos aprender. Primeiro, é ali que a nossa alma vai ser começada a burilar-se. Ela começa a burilar-se dentro da família. E aí ele diz assim, ó, como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 ou 2, que são meu pai e minha mãe? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. E a piedade é o quê? Devotamento, abnegação, sacrifício próprio, respeito, né? É também condescendência, ou seja, benevolência, tolerância. É também submissão. Tudo isso faz parte da piedade. Então ele diz assim, olha, o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, ele não diz aqui sobre a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas sim aquela que conhece a zona nevrálgica da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então aqui, Paulo não está falando daquela piedade que nós somos mestres em ter, né? A piedade para conosco mesmo, a autopiedade. Nós somos movidos por ela. Se há uma desavença entre minha mãe, meu pai e afeta a minha existência, o que acontece comigo? Eu me envolvo com a autopiedade, e aí eu choro. Mas não é essa piedade que Paulo está dizendo. É aquela em que nos colocamos frente ao problema e buscamos solucionar da melhor forma possível, ajudando aos dois que ainda vivem na incerteza, que ainda paralisaram numa zona mais inferior, que ainda não abrem o coração para buscar a verdade. Qual é a obrigação dos filhos? É a cooperação, é a abnegação, é se entregar de corpo e alma para aquelas duas criaturas que tanto necessitam. E aí continua Emmanuel dizendo, e ele ainda diz, aguardando a decisão divina a seu tempo, porque todos eles, por mais que nossos pais ainda não abriram o coração à verdade, eles terão o tempo deles, e só Deus sabe qual é.
E aí ele diz assim: conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre aqueles que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Então, muitas criaturas são colocadas no lar, não têm nenhuma afinidade com aqueles pais, colocam-se particularmente sozinhos e não conseguem ter uma boa convivência. São muitos. Então Emmanuel diz assim: é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe cai de paraquedas em nossas vidas, por acaso. Existe uma programação no plano espiritual para que eu possa receber aqueles que serão meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe, assim como eles também para nos receber. É uma programação divina. E aí Emmanuel diz assim: ninguém prepondera na família, nos lares, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Então, o nosso lar, como diz Jesus, né? A nossa casa, o nosso lar, é a primeira escola da nossa alma. E lá dentro, nós vamos ter provas para a nossa regeneração. E ele fala assim: olha, ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão dos pais. Por mais que os nossos pais não nos compreendam, por mais que eles não conseguem perceber o que nós queremos ainda, nós não podemos, de forma alguma, desprezar esse momento em que estamos juntos com eles. Nunca nos esquecendo dessa dívida sagrada que nós temos com eles. Por quê? Porque lá no plano espiritual, com a percepção que nós temos lá, nós pedimos, nós imploramos voltar à Terra. E eles então nos recebem, nos dão um instrumento divino, sagrado, que é o templo da nossa alma, onde nosso espírito vai habitar, que é o corpo. Se eles não doassem, nós não estaríamos aqui. Por isso que Emmanuel fala que é uma conta sagrada que nós temos com os nossos pais, e eterna. Por mais que tenhamos condições para pagar, não vamos poder pagar nunca. É uma dívida. Então, ele diz assim: olha, constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo entre os filhos e os pais. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então é necessário que nós paremos um pouquinho, reflitamos na importância dessas duas criaturas em nossa vida. Aqui, Kardec, no segundo parágrafo, diz assim: olha, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Nenhum de nós, a não ser os próprios pais,
podem imaginar o quanto nós demos de trabalho aos nossos pais na nossa infância. Quantas noites mal dormidas, junto ao nosso leito, a nossa mãe, quanto doou para nós ao nos amamentar, não é? Quantas preocupações tiveram conosco durante o nosso caminhar, durante o nosso desenvolvimento. Então agora está na hora de buscarmos doar aquilo que mais temos de melhor dentro de nós, que são os nossos sentimentos. O sentimento que nos enternece ao ver uma pessoa mais velha necessitando de um auxílio, ao ver uma pessoa adoentada. Se a lei é amar o próximo como a nós mesmos, quem é mais próximo de nós? Os nossos pais. Então, esse é o tema da noite, meus irmãos. E eu gostaria de terminar com uma lição muito linda de Meimei, que nos fala da abnegação. Esse sacrifício, né? Que muitas vezes nós não compreendemos o que é fazer a abnegação. E a abnegação faz parte da piedade filial. Ela nos conta a história, nos dando o exemplo da fonte. Então diz Meimei o seguinte, que havia um estudante de sabedoria que pediu ao seu instrutor para que explicasse para ele qual a melhor maneira de nos libertar do mal, ou seja, de buscarmos realmente ser obedientes à lei do nosso Pai. Então, aquele estudante foi conduzido pelo instrutor a uma fonte que deslizava calma e cristalina, conta-nos Meimei. E fomos seguindo o curso daquela água. E aí então o instrutor disse, veja o exemplo da fonte que auxilia a todos sem perguntar e que nunca se detém até alcançar a grande comunhão com o oceano. Junto dela crescem plantas de toda sorte e em suas águas descedentam animais de todos tipos. Enquanto eles caminhavam, uma pequena criança atirou 2 calhaus dentro daquele rio. A corrente, então, recebe as 2 pedras, né? E as águas engolem tranquilamente aqueles calhaus em silêncio. E continua prosseguindo a sua viagem. O mentor amigo então diz, reparou, meu filho, a fonte não insurgiu contra as pedradas. Ou seja, ela não ficou com raiva, ela não discutiu, ela não brigou. Recebeu-as com paciência e seguiu trabalhando. Mais à frente, eles viram um grosso canal de esgoto que era arremessando ali os detritos naquele corpo alvo da correnteza, daquela fonte. Mas a corrente absorvia o lodo sem reclamações e avançava sempre. O professor então comentou para o aprendiz, a fonte não se revolta contra a lama que lhe atiram à face, recolhe-a sem gritos e transforma em benefícios para a terra necessitada de adubo. Adiante ainda, notaram que várias andorinhas banhavam-se alegres, mas também feios sapos penetravam naquela correnteza branquinha, alva, e pareciam felizes e alegres mergulhos. As águas amparavam a todos sem a mínima queixa. O bondoso mentor indicou um lindo
quadro ao seu discípulo e disse: assinalemos o exemplo da fonte e aprenderemos a libertar-nos de qualquer cativeiro, porque em verdade só aqueles que marcham para diante com o trabalho que Deus lhes confia, sem ligarem às sugestões do mal, conseguem vencer dignamente na vida, garantindo em favor de todos a alegria do bem eterno. Bem. Então, meus irmãos, abnegação filial, piedade filial, por mais que os nossos pais não nos compreendam, por mais que tenhamos problemas dentro do nosso lar, nós devemos nunca nos esquecer que a evolução ela é individual, então cabe cada um de nós a fazer a sua parte. E sempre escolhendo a boa parte, como Maria fez, perto de Jesus. Então, esse é o tema, e eu agradeço a atenção de todos, pedindo a Jesus as bênçãos do entendimento, para que a gente possa realmente guardar isso, principalmente nós que já não temos mais o nosso papai e a nossa mamãe perto de nós, porque quando nós somos jovens, cheios de forças e energias, né? Nós muitas vezes não somos guiados por aquilo que eles nos falam. Escolhemos caminhos tortuosos e vamos voltar novamente ao mesmo caminho que eles nos ensinaram, através do sofrimento ou mesmo do amadurecimento nosso, quando nós vamos também envelhecendo, né? Porque é o viver que vai nos ensinando o caminho certo. Vamos então a esses que já foram para o plano espiritual, elevar sempre em gratidão eterna, né? O tempo que convivemos junto e por tudo aquilo que nós aprendemos com eles. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a página de estudo da noite, a piedade filial, é uma página importantíssima. É uma verdadeira pérola. Kardec, nessa página, fala do amor, do respeito, das atenções, da submissão e da condescendência que se deve ter para com os pais. Ele diz que se temos de tratar bem a todos, mais ainda temos de tratar bem os nossos pais, sejam eles pais pelos laços de sangue, ou sejam eles pais adotivos. E nos alerta que Deus pune sempre com rigor todos os filhos que não cumprem esse mandamento, ou seja, todos os filhos que maltratam os pais. Bom, e aí ele dá uma série de ensinamentos, né, com relação a como se deve tratar os pais. Bom, no livro Família, nós temos aqui de uma lição de Emmanuel, ele diz o seguinte: em tempo algum pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Quer dizer, então, filho não quita as dívidas para com seus pais. A dívida é impagável. Os pais deram aos filhos a oportunidade de obterem um novo corpo, se reencarnarem para evoluir, para aperfeiçoar. Então, é uma dívida imensa que o filho nunca vai conseguir pagar. Continua Emmanuel: a terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço, ou seja, do nascimento, no qual retornamos em nome do Criador
para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Quer dizer, nós não conseguimos resgatar o débito do nascimento, da oportunidade que nos foi dada pelos pais. Lembra-te ainda do mestre incomparável, quer dizer, lembra de Jesus confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel diante da cruz. Quer dizer, que então lembra que Jesus, agonizando lá na cruz, ele pediu ao apóstolo João que tomasse conta de sua mãe Maria. E não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, ou seja, os nossos pais, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Em outras palavras, Emmanuel diz o seguinte: no devotamento dos pais aos filhos, palpita, ou seja, está presente o amor do próprio Deus. Quer dizer que, então, o amor de Deus está no amor paterno e materno. Bom, Kardec, ele depois fala que há dos filhos que se esquecem de que deve aos pais, né? E para terminar, ele fala sobre como tratar os pais que não cumprem seus deveres. De acordo com a lei do merecimento, cada um de nós tem os pais que merece. Então, se nós não temos um pai ou uma mãe que nós gostaríamos, nós temos o pai ou a mãe que nós merecemos. Por piores que eles sejam, é o que nós merecemos. Então, quem julga os pais não são os filhos. Quem julga os pais é Deus. Bom, os filhos jovens geralmente não percebem os esforços dos pais para criá-los. Normalmente os jovens estão tão concentrados em si mesmos que não conseguem pensar nisso e quase sempre não valorizam seus pais. Há pais que dão sangue para criar seus filhos e os filhos não percebem, não enxergam isso. Estão muito egoístas, só pensam neles mesmos. Isso é a característica do jovem. E aí não vê o que uma mãe e um pai fazem por eles. Há pais que até passam fome para dar estudo aos filhos, comprar livro, material escolar, deixam às vezes de tomar remédio para poder dar uma filha uma roupa melhor para ela ir numa festa, sair com as amigas, né? Deixa de cuidar da própria saúde, deixa de tratar nos dentes, deixa de trocar uma dentadura estragada por uma nova para dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. O comentário de Allan Kardec nos alarga a nossa visão sobre os nossos pais, tira a venda, a viseira de nossos olhos e nos ajuda a compreender que nossos pais são nossos benfeitores, mesmo que eles tenham defeitos, né? E ele diz aqui o seguinte, que a gente deve dar aos pais os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis. O que é isso? O que é os pequenos nada supérfluos? Vai desde dar uma goiabada com queijo para uma mãe que gosta, um pai, né? Como também uma hora de prosa. Os pais gostam muito de prosar, de conversar
com os filhos. Isso é também levar para passear, pedir conselhos. Os pais gostam que os filhos lhes pedem conselhos. E os nossos anjos de guarda nos inspiram os nossos pais a nos dar os melhores conselhos. Quer receber um bom conselho? Consulte os pais. Os nossos anjos de guarda vão inspirar e fazer com que eles nos deem as melhores soluções para os nossos problemas, as melhores diretrizes na vida. E essas pequenas solicitudes ou pequenos nada supérfluos, né? Por exemplo, cortar as unhas, tingir os cabelos da mãe idosa, né? Ninguém gosta de ir no espelho e ver cabelo branco, então as mães gostam de ter os cabelos tingidos. Uma filha deve dedicar a fazer isso, né? Levar ao médico, dar remédio, às vezes tem que dar remédio na boca, porque às vezes é tanto remédio que mistura, toma 2 vezes um. Bom, então, ouvi-lo sobre os mais variados assuntos, quer dizer, dar atenção, dar carinho, né? Dar o seu tempo, estar junto deles. Bom, existem filhos difíceis, né? Às vezes a gente ouve um pai ou uma mãe dizer que um filho ingrato disse para ele ou para ela o seguinte: eu não pedi para nascer, você que me colocou no mundo, agora me aguenta. Eu já ouvi isso, né? Já ouvi filho falar com a mãe ou com o pai isso, né? Bom, será que isso é verdade? Né? Quando o filho fala, você que me colocou no mundo, agora me aguenta, eu não pedi para nascer. Será que não pediu para nascer? Bom, todo mundo deve saber aí o que são os cupidos, né? Cupidos são aqueles anjinhos gordinhos, normalmente caladinho, né? Com os olhos vendados, tipo um bebê com arco e flecha na mão, para flechar os corações dos casais, para eles se apaixonarem, né? Isso é o cupido, isso é da mitologia. Os cupidos são o deus do amor. Bom, isso é verdade? Será que existem mesmo os cupidos? Sim, cupidos de um casal são os filhos que irão nascer deste casal. Então, como espíritos ávidos, doidos para se reencarnarem, se aproximam dos futuros pais, fazem com que se conheçam e se apaixonem e provocam uma doce hipnose do namoro e do noivado, provocam uma atração entusiástica até a consumação do entrelaçamento afetivo, quer dizer, até o casamento. Então existe o cupido. Então, a moça que chegou e falou para a mãe: eu não pedi para nascer, não apenas pediu, né, como fez com que a mãe e o pai se apaixonassem através daquilo que Emmanuel chama aí de uma doce hipnose do namoro e do noivado, até que eles pudessem casar e ali a pessoa reencarnar. Então, vejam bem aí como uma coisa aparentemente assim, uma brincadeira comigo, né? Então, realmente existe. Bom, no livro Pontos e Contos, temos aqui uma lição sobre uma filha problemática, uma filha que dava muito trabalho para a mãe, né? Isso aqui está
nome da lição é A Filha Rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, replicava: ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados, esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disso, sou dona de minha vontade, faço o que entendo. Quer dizer, uma filha orgulhosa, né? Não queria receber da mãe os conselhos. Sim, Emilinha, tornava a mãe paciente, sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la, ainda que você presentemente não me possa aceitar as opiniões. Quem é mãe sofre muito por desvelar-se junto dos filhos. Aí a menina dizia: por que teimas em sofrer? Estamos na época de aniquilamento do passadismo. Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava a rebelde: não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira, quer dizer, a moça de nariz empinado. A generosa senhora dedicada servidora do Cristo já não sabia como proceder. Viúva, com 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosa para que lhes não faltasse o necessário. Sacrificava-se continuamente pelo bem-estar delas. Privava-se de satisfações próprias. Sujeitava-se ao trabalho mal remunerado. Desequilibrava a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias. Quer dizer, morria de trabalhar, né? Substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Quer dizer, ela era viúva, então na falta do esposo tinha de trabalhar para 2. Se Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, mais velha, tratava rudemente, sem a menor consideração. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as visitas. Quer dizer, recebia uma visita em casa, a mãe não podia abrir a boca, porque toda hora a Emilinha criticava. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os seus modos ante a presença de visitas, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava a opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se mostrar superior. Quer dizer, é um orgulho, né? A filha se julgava superior à mãe. Quando voltava a Dona Matilde das reuniões evangélicas, ela era espírita, reportando-se às consolações e ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento escarnecedor. Quer dizer, ria, criticava a mãe. Ora, mamãe, dizia sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia? Quer dizer, já está estudando teologia? Já não fala senão em assuntos de religião e por aí afora. Ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela, mais tarde, não venha a sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava: senhora adquiriu maneiras de padre. Não concordo com as tuas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando, enfática, as revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente:
passamos a experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão que devemos relegar ao fanatismo religioso. Quer dizer, então eu enchia dessa filosofia aqui furada e soltava na mãe. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo com a verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. Jesus disse que nós não devemos atirar pérolas aos porcos. O que porco quer? Quer comer comida, lavagem, né? Então, pérolas é para quem conhece. Então, a mãe estava tirando aí na filha pérolas de conhecimento superior, né? E a filha não reconhecia aquilo. A filha, em outras palavras, queria lavagem, né? Então, a mãe parou. E a menina fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências maternas. O tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. Quer dizer, que então o tempo passou e as 3 filhas e a própria Dona Matilde morreu. Emília, porém, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras. O que é o círculo de sombra? Umbral. Quer dizer que então as 3 foram para a região melhor e a Emilinha foi para o umbral, região purgatorial do plano espiritual. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença nem lhe ouvia a voz encorajadora. Quer dizer, a mãe ia lá, ela não via nem ouvia a mãe, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Quer dizer, o que ela ouvia lá é espírito atrasado, criticando, xingando, culpando ela de alguma coisa. Anos correram quando Dona Matilde deliberou voltar à esfera carnal, em continuação de seu plano de serviço redentor. Então o tempo passou, então Dona Matilde resolveu reencarnar-se para continuar o seu aprimoramento, o aprimoramento do seu espírito. A filha penitente ficaria doravante sem o seu amparo direto, que ela ia sempre visitar a filha. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível e, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. E ali, na paisagem tenebrosa, quer dizer, na umbral, né, ante os padecimentos da ingrata, quer dizer, da filha, a nobre criatura intercedeu fervorosa, empenhando o coração. Então ela fez uma prece para, pedindo a Deus que permitisse que Emilinha viesse de novo para junto dela, nascesse como filha dela de novo, né? Bom, então, pedi e obtereis. É o que Jesus disse. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãezinha pela primeira vez, quando a mãe fez junto dela aí a prece, pedindo para ela poder nascer como filha dela de novo. Indescritível contentamento de ambas, beijaram-se com um júbilo das profundas ansiedades longamente reprimidas. Após confortar-lhe a alma ulcerada, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto em organização. Regressaria à terra, ia nascer de novo,
recomeçaria as tarefas inacabadas no processo de redenção que Lia dizia a respeito. Emilinha ouviu quieta e considerou: mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Como não, minha filha? Replicou a entidade amorosa. Se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outro tempo. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a mãe, beijando-a carinhosa. Neste instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento edificador. Um espírito responsável lá por aquela região do umbral, ou seja, do purgatório. Cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe rojava aos pés, rogando comovida: emissário de Jesus, que me conheceis os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra em companhia de minha mãe. Regressará ela aos círculos da carne, e se concordardes, poderei segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço, até que ela me possa receber novamente nos braços paternais. Pelo amor de Deus, permiti a minha volta. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: no entanto, minha irmã, aliás, no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Quer dizer, os fluidos pesados do orgulho ainda tinha de dissipar aquilo, né? Bom, seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. Quer dizer, o perispírito dela era ainda muito denso. Ela não podia ir para um plano espiritual mais elevado, onde poderia estar a mãe, as irmãs, né? No entanto, mais tarde, poderá voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe a palavra carinhosa e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia de si de contente, elevou as mãos ao céu e exclamou: graças a Deus. O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou. Vejam aqui: não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Quer dizer, você vai estar ao lado de sua mãe, mas não vai poder ser filha dela. Não tem títulos de serviço prestado que a autorize. Você não merece nascer novamente como filha de Dona Emilinha, que é uma mulher boa, um espírito bom. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem agora a regressar como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo como criada humilde de sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Então, ela não recebeu a permissão de reencarnar novamente como filha de uma mãe enferrujada. Ela teve de reencarnar no lar da mãe da antiga encarnação, mas como empregada doméstica. Então, isso nos faz aí refletir o tanto que a gente tem de honrar os nossos pais e as nossas mães. Jesus nos abençoe. Meus caros irmãos, concluindo aqui os nossos estudos dessa noite, nos
lembrávamos aqui de uma música que a gente costuma cantar com as crianças na escola de evangelho, que diz assim: depois da Virgem Maria, é nossa mãe adorada, que os nossos passos vigiam na sua missão sagrada. Se os filhos precisam dela, o seu cuidado não tarda. É nossa mãe que nos vela, o nosso anjo da guarda. Viva nossa mãe querida, que sempre havemos de amar, a dona de nossas vidas, rainha do nosso lar. Nas orações que ela faz, pede para nós proteção, porque ela sempre traz seus filhos no coração. Essa é uma música que a gente canta aqui com as crianças, vez ou outra, especialmente quando se aproximam as comemorações do Dia das Mães, cada mês de maio de todo ano, porque essa casa, meus irmãos, sempre procurou ensinar, especialmente as crianças e jovens que aqui vêm, a importância desse mandamento divino que é honrar pai e mãe. Não que a gente substitua as missões morais que, por essência, devem ser dadas e ensinadas dentro dos lares. A escola de evangelho espírita cristã não se propõe a substituir a escola das almas, que é o lar de cada um de nós. Mas o nosso trabalho é complementar. Ele se soma ao esforço dos pais para que a gente forme gerações de crianças e de jovens cada vez mais cristãos, cada vez mais sintonizados com o bem, para que, quando esses jovens, quando essas crianças crescerem, não se portem como a filha rebelde da história que nós vimos há pouco, mas sejam filhos dóceis, que prestam ouvidos e respeitam seus pais e que com isso hão de ter muita alegria. Uma das lições, meus irmãos, muito bonita, que eu já escutei algumas vezes nessa casa, que se destina especialmente à criança e mais ainda ao jovem que é capaz de compreender, é uma citação de um dos versos de Salomão que diz assim: buscai a Deus na juventude, para que a velhice não se transforme em tristeza. Então, se todos nós nos esforçarmos em trazer os nossos filhos, sobrinhos, netinhos, para a educação moral como algo prioritário na vida, às vezes a gente preocupa tanto com a formação intelectual de uma criança, de um jovem, e deixamos a formação moral em segundo plano. Devia ser o oposto. A gente priorizar sempre a formação moral, os princípios, a integridade do caráter, a nobreza de atitudes e a instrução intelectual conforme as nossas possibilidades, sem constituir para nós algo que vai nos causar ansiedade, preocupações excessivas. Eduquemos moralmente. E aí, no aspecto intelectual, profissional, um homem de bem, uma mulher de bem, vai saber se encaminhar na vida. O problema é quando a gente educa muito intelectualmente, a moral fica de lado, daí a algum tempo nós vamos ter um triste retorno, uma triste colheita daqueles que foram nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Então, meus irmãos, passemos agora a nossa prece de encerramento. Nós vamos pedir a Dona Luzia que nos faça. Senhor Jesus, elevando nosso pensamento, nosso coração a vós, vamos repetir a prece que o Senhor nos ensinou com tanto amor. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz, de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, inclusive do mal que ainda trazemos em nós mesmos.
pois vossos são o reino e o poder, a majestade, a glória, para todo sempre. Que assim seja. Com a nossa prece de encerramento, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Cristo, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos da noite, na santa paz do Senhor.